aula de direito constitucional. E aí, no final de semana, o que eu fiz? Eu compilei, tentei pelo menos, né, condensar essa matéria e a gente vai tratar da unidade 2. Vamos falar da unidade 1. Vamos falar da unidade, a gente já falou da unidade 1, vamos para a unidade 2. Na próxima aula, espero terminar a unidade 2 e a gente começa a unidade 3, porque a gente precisa de uma base de direito constitucional. Maria, Mas nada corrido, nada apressado, vamos entender. Oi, Pedro, pode falar. disponibiliza lá os slides no Ava, porque aí eu Sim. já faço o resumo, sabe? Aí fica mais Tá. rápido, entendeu? Entendi. Tá bom? Obrigado. Entendi. Vamos lá. Agora eu não consigo, não. Porque tá ligado aqui, Tá bom, só tá? Mas depois, porque no tem... intervalo, se não tiver intervalo, no final da aula, com certeza, eu disponibilizarei. Mas esses slides nada mais são do que a E a apostila de postilha vocês, é... de forma bem resumidinha, tá? Só que é principal aqui. Aí da semana passada também. O da semana passada eu coloquei, não tá lá não, Pedro? Eu não achei, então, vou Não? procurar depois. Ah, Não. meu Deus, então eu vou colocar uma observação aqui, que era para estar assim, slides. Deixa eu colocar bem grandão, que agora é a hora que terminar, tá? Eu também não Então, achei não, Marisa, Ah, porque eu também não achei não, porque eu estava hoje respondendo as questões. tô falando que eu tô batendo os pinos. Então, vamos lá. Nossa, chegar nos 17 anos é ruim por isso, né, Márcia? A gente começa a bater os pinos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vocês já estão vendo. Eu prometo que no finalzinho da aula eu disponibilizo. Tá aqui, então. Vou projetar a tela para a gente começar a falar da unidade 2. Esperar ela aparecer aqui. Só mais um pouquinho. Não apareceu. Lá. Olha só. A unidade 2, então, ela vai ser dividida em 4 seções. Qual que vai ser o conteúdo dessa unidade 2? Nós vamos falar de eficácia, aplicação das normas constitucionais, eficácia e aplicação das normas constitucionais e organização do Estado. Essa daqui vai ser a matéria total da unidade 2, que é composta por 4 seções. Vamos começar a seção 1. Na seção 1 da unidade 2, nós trataremos das normas constitucionais. Vamos lá. Nós vamos falar de validade, vigência e eficácia das normas constitucionais. Validade, vigência e eficácia de normas. Importante. A mais importante é a última classificação, que cai bastante no exame de ordem, e eu tenho aqui um macete para a gente decorar. Decorar não, vai, para a gente fixar e não esquecer mais. Então vamos para a validade. Primeiro eu vou ler, depois eu explico para vocês. Validade é a relação de pertencimento de uma norma jurídica ao sistema jurídico. Se a norma é considerada válida, é porque existe dentro do sistema. Se a norma existe, ela está no sistema e é, portanto, válida. Parece Tostines, vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais, né? Falou e não falou nada. Sendo assim, a partir do momento que a norma é publicada, ela ingressa no sistema jurídico, sendo considerada existente e válida. Ela somente perderá a validade quando for dele retirada, seja por meio de revogação, seja por meio de declaração de inconstitucionalidade, com a edição da competente resolução do Senado nos termos do artigo 52 para suspender a execução da norma constitucional. O que está querendo dizer aqui quanto à validade? Significa, uma vez que a norma é colocada na Constituição, essa norma tem validade. Ela pertence à ordem jurídica. Então, eu posso basear um pedido judicial com base nessa norma que é válida. É isso que ele quer dizer. Somente vai perder essa validade, a norma é viva. Somente vai perder essa validade se outra norma vier revogar.
dispuser de forma contrária e tirar essa norma do sistema. Caso contrário, ela permanece válida. Também há uma forma, e isso a gente vai aprender em controle de constitucionalidade, também é uma forma de tirar essa norma do sistema, né? Pela declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Vamos entender isso. Imaginem uma norma lá na Constituição dizendo o seguinte, né? Dizendo o seguinte, que não vou falar de direitos fundamentais, deixa eu pensar em outra coisa. Tá, vamos pensar que lá na norma constitucional exista um dispositivo dizendo que competente para criar leis que versem sobre direito ambiental é somente a União. Vamos imaginar que existe uma norma assim. A competência para legislar sobre direito ambiental ela é concorrente. Então, nós vamos ter leis municipais, leis ambientais estaduais, federais e municipais. Mas vamos pensar que lá na Constituição diga que somente a União legisla sobre direito ambiental. Aí vem uma outra norma revogando essa norma anterior e diz, a partir de agora, tanto a União como o Estado, município, têm poder de legislar. Dessa forma, então, aquela norma que dizia que só a União vai ser revogada e entra no lugar essa nova norma. Essa é uma forma de tirar a norma de validade do sistema. Uma outra forma é declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Vamos entender isso. O STF, pessoal, ele é o guardião da nossa Constituição. É ele quem dá a última palavra acerca da interpretação da Constituição. Se existe alguma lei infraconstitucional ou algum entendimento que vão de encontro, ou seja, se chocam com as normas constitucionais, o STF já vai afastar. O STF vai dizer que é inconstitucional. Se essa norma tiver escrita, o STF, então, afasta pela declaração de inconstitucionalidade. Pensem que a Constituição é como se fosse uma árvore. E essa árvore vai dar frutos. Vamos pensar numa macieira, né? Da macieira só pode vir maçã. Só que dessa macieira veio um galho que estava dando banana. O que vai acontecer? Corta fora esse galho. Porque não condiz com a Constituição. Está errado. Não condiz com a Constituição. Um exemplo, né? Lá na Constituição tem como direitos e garantias fundamentais lá do cidadão o direito da individualização da pena. Explico. Cada um de nós, em sendo condenado por algum crime, nós vamos merecer uma dosimetria de pena individualizada. O juiz vai levar em consideração, no meu caso, tá? Vamos pensar que eu cometi um homicídio. Então, o juiz vai levar em consideração a minha circunstância de ré primária, de bons antecedentes, né? Eu nunca entrei numa delegacia se não fosse para trabalhar, né? Para entrar numa delegacia se for para responder por alguma coisa, não, né? A minha conduta social, enfim. O juiz leva em consideração na dosimetria de pena. Isso aí está na Constituição, direito à individualização da pena. Aí veio o legislador, lá em 1992, criou a Lei de Crimes Hediondos. E aí, lá na criação da Lei de Crimes Hediondos, ele colocou o seguinte, que todo e qualquer crime hediondo cometido, o regime de cumprimento de pena é totalmente fechado ou integralmente fechado. Vejam, o legislador, então, ele foi de encontro com a Constituição, porque a Constituição fala que quem vai dosar a pena, e isso significa escolher a pena, o regime de cumprimento de pena, é o juiz. Mas aí veio o legislador e falou assim, não, quem escolhe sou eu. Se tiver
o carimbo de crime hediondo, se tiver lá na Lei 8.072 de 90, não é 92, 90, é hediondo, é regime integral fechado. Entende que ele usurpou a competência do juiz, o legislador? Então, o que o STF fez? Declarou esse artigo inconstitucional. Essa lei de crimes hediondos tinha validade no nosso sistema? Sim, até vir essa declaração de inconstitucionalidade. O STF disse: não pode contrariar a Constituição. A partir do momento que o legislador contraria a Constituição, vai lá e afasta a incidência dessa lei. Essa lei é inconstitucional. Então, quanto à validade, está escrito na lei, válida, até que ela seja revogada ou venha uma norma, ou venha o STF declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Mas não é só isso, não. Vigência. Quando a gente fala em norma vigente, significa ela está em vigor, posso usar dessa lei. Além de estar no sistema, ela está vigente. Vamos lá, vamos ler aqui o que a apostila nos fala. É a propriedade que as normas jurídicas possuem de gerar efeitos, quando ocorrer os eventos por ela descritos. É a força de a norma disciplinar e reger os comportamentos no mundo social, cumprindo assim seus objetivos. As normas que existem são válidas, mas não são vigentes. Ainda que ocorram os fatos que elas prevêem, elas não produzirão efeitos. É o que chamamos de vacatio legis. Vou explicar. Vale salientar que a vigência não se confunde com a aplicação das normas. Ocorre em muitos casos que a norma já perdeu a vigência, continua sendo aplicada para situações ocorridas enquanto ainda estava em vigor. Neste caso, essas normas possuem vigência apenas em relação aos fatos anteriores à sua revogação, não alcançando fatos novos ocorridos posteriormente. Então, vamos lá, que ele está tratando de várias coisas. O que é vigência da norma? Primeiro, nós vimos da validade. Validade significa, ela está no nosso ordenamento e ela é constitucional. Agora, vigência. Vigência significa, pessoal, aptidão para a produção de efeitos. Ela está vigente, ela produz efeitos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos pensar que o legislador, então, ele cria uma lei nova, vamos mudar o Código Penal. Tem um projeto de alteração do Código Penal, novo Código Penal, e aí esse novo Código Penal está escrito o seguinte, ele vai ser publicado no dia, hoje é que dia? Hoje é dia 26, ele vai ser publicado no dia 1º de dezembro, mas só vai ter vigência em março. Então, nós vamos ter 4 meses para a gente entender esse novo código e depois, quando ele entrar em vigência, aplicá-lo. Isso acontece, pessoal, acontece muito. O legislador, ele pode, então, publicar uma lei e dizer que ela vai entrar em vigência daqui a um período. Esse período que a lei ela existe, mas ainda ela não tem vigência, ela não tem eficácia, nós chamamos de vacatio legis, ou vacância da lei. O que significa isso? Significa que é uma ficção jurídica que todo mundo vai tomar conhecimento da lei e a partir do determinado dia de vigência, a gente é obrigado a cumprir. Então, vamos pensar que essa nova vigência aqui do código vai ser dia 1º de março. A partir do dia 1º de março tem vigência. Aí ela vai produzir efeitos. O que é produzir efeitos, professora? Por exemplo, o furto, atualmente o crime é de 1 a 4 anos. Vamos pensar que a partir do dia 1º de março de 2021, o furto passe a ser um crime cuja pena é de 2 a 8. Então, esse efeito de 2 a 8, a partir do dia 1º de março, para os crimes cometidos
após essa data. Isso que é a vigência, a produção de efeitos. E aí, o texto falou mais uma coisa. Ele falou o seguinte, que existe lei que está no código, mas não tem vigência. Existe muito, pessoal, muito, muito, muito. E isso é horrível para nós. Principalmente para a gente que faz prova. E por quê, né? Às vezes uma lei ela não tem mais vigência, mas a safada está ali escrita no código. Vou dar exemplo para vocês. No processo penal, tem um recurso que chama recurso em sentido estrito. Esse recurso ele tem um rol de cabimento taxativo, ou seja, somente se ocorrer o que está descrito ali nos artigos é que cabe esse tipo de recurso. Mas a maioria está revogado, só que não está escrito no código. A gente gosta quando vem aquela risquinha, né, que está escrito que está revogado, mas a maioria não está. Né? Eu já me ferrei num concurso uma vez, justamente por causa disso. Eu estava estudando e não sabia que estava revogado, né? E aí, essa lei não tem vigência, não aplica. Outra, por exemplo, no Código ainda de Processo Penal está escrito que quando o delegado abre o inquérito policial, se a pessoa tiver entre 18 e 21 anos, ele vai ser acompanhado de um curador. Vejam só, né? Camarada dos 18 a 21 tem direito a um curador. Só que o Código de Processo Penal é de 1941. E a alteração, né, de menor de 21 veio agora em 2002. Ou seja, né, a gente está com um delay aí, precisa alterar. Essa história de curador, de uma pessoa responsável ali pela pessoa entre 18 e 21, é uma letra morta. Não tem mais no nosso ordenamento jurídico essa menoridade aqui. Acabou, agora a menoridade cessou com 18, né? Tá lá na Constituição, o Código Civil vai falar a mesma coisa, então, letra morta, não tem vigência, né? E aqui, por fim, ele está dizendo assim, né? Que existem algumas leis que têm aplicação, mas só para fatos ocorridos naquele tempo, ó. Tá escrito assim, ó. Ocorre que, em muitos casos, as normas já perderam a vigência e continuam sendo aplicadas. Esses dois exemplos que eu dei para vocês não é caso de aplicação, perdeu a vigência. Como que eu posso dar um exemplo desse aqui, ó? Normas já perderam eficácia e continuam sendo aplicadas em situações ocorridas enquanto ela ainda estava em vigor. Neste caso, as normas possuem vigência apenas em relação aos fatos anteriores à sua revogação, não alcançando fatos novos. Um grande exemplo disso é o direito das sucessões. O que é isso, né? Vamos pensar no inventário. O que acontece, né, pessoal? O inventário é um processo caro, que as pessoas vão adiando até não poder mais, né? Só fazem inventário quando todo mundo morre, né? Porque assim, não é. Quando vocês começarem a advogar, vocês vão abrir um inventário e vão torcer para não morrer ninguém no meio do caminho. Por quê? Abriu o inventário do vô, aí no meio do caminho morre a avó. Aí passou mais um ano, morre um tio. Aí morre um outro. E aí a gente tem que abrir inventários dentro de inventários. Então, o que a galera faz? Espera morrer todo mundo, ou a maioria, para abrir o inventário. E aí essa história eu usei um tempo atrás, que foi o seguinte. Esperaram lá morrer o último lá da linha reta, né? E aí foram buscar para fazer inventário. Aí, quando a gente pegou o imóvel para inventariar, estava no nome dos velhinhos, dos avós. E o avô morreu em 1986 e a avó em 79. Então, vejam só. E aí, estava a casa no nome desses dois. Tinha que fazer o inventário com a lei da época da morte. Então, a lei, o Código Civil de 2006
que foi substituído pelo Código Civil de 2002, ele entrou em vigor, o Código de 2002, em 2003. Então, os óbitos ocorridos antes de 2003, a gente tem que se socorrer lá ao Código de 1916. Ele tem vigência? Não. Mas, para os óbitos ocorridos naquela época, a gente vai lá e usa a lei lá daquela época. Pra vocês terem uma ideia, para a gente calcular o imposto causa-mortes, a gente tem que pegar o IPTU da época da morte. Então, dá mais barato, né? Dá mais barato. Se pega o valor venal atual, aí dá um valor bem grande. Então, a gente pega lá da época da morte. Então, isso aqui é a história da vigência. Vamos lá sobre a eficácia, por fim. A eficácia, segundo Paulo de Barros Carvalho, pode ser analisada sob 3 pontos de vista: técnico, jurídico e social. Vamos analisar. Vamos lá. Primeiro, eficácia técnica. É a condição que a norma possui de descrever acontecimentos do mundo real ou social que irradiem efeitos jurídicos, removidos os obstáculos que impediam a propagação desses efeitos. As normas que demandam regulamentação a serem aplicadas têm a necessidade de regulamentação ou obstáculo na sua aplicação. Tem que devem ser consideradas ineficazes tecnicamente. Aqui nós vamos ver quanto à eficácia das normas, né? Tem essa primeira, eficácia técnica. Na eficácia técnica, a norma tem que estar pronta e acabada, apta a produzir efeitos. Se ela precisar de uma complementação, significa que ela ainda não tem apta validade. Essa é a eficácia técnica. Vai ter um exemplo mais fácil daqui a pouco. Eficácia jurídica. Desculpa. É o próprio mecanismo da incidência em que é efetivado o que será previsto na norma. São projetados seus efeitos prescritivos. Segundo Paulo de Carvalho, é o que se denomina como a chamada causalidade jurídica, ou seja, vínculo de aplicação em que, ocorrendo o fato relatado na norma, instala-se por seguinte a relação jurídica. A eficácia jurídica não é, portanto, atributo da norma, mas do fato previsto, enquanto propriedade de gerar efeitos que lhe são próprios. Um ótimo exemplo é o artigo 121, que afirma ser crime matar alguém. Afere-se a eficácia jurídica desta norma a partir do momento em que o sujeito mata alguém e ensejará uma pena de 6 a 20 anos. Então, enquanto a eficácia técnica significa eu consigo aplicar sem nenhum empecilho a norma, na eficácia jurídica significa o que está escrito na lei pode acontecer na vida real. Acontecendo, eu consigo aplicar a lei. O que está na lei pode acontecer na vida real. Aí é o que ele está falando aqui. Exemplo, homicídio. Está escrito lá, matar alguém. Matou alguém na vida real, que significa que tem eficácia jurídica. O que está escrito na lei pode vir a acontecer. Calma para vocês não dormirem, tá? A gente já passa essa parte. Eficácia social é a chamada efetividade. Corresponde aos padrões de observância de determinada norma, historicamente dada pela comunidade. Nesse caso, será considerada eficaz a norma que for concretamente seguida por seus destinatários, satisfazendo os anseios do legislador naquela situação típica. Tipificada. Mesma coisa. Quanto aos preceitos normativos, são reiteradamente descumpridos, frustradas as expectativas do legislador, não há que se falar em eficácia social. Um bom exemplo de questionamento de eficácia social prevê o direito de todos os trabalhadores o salário mínimo o salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, enfim. Sabemos que o salário mínimo vigente não é capaz de prover todas essas necessidades, o que faz com que classifiquemos o artigo 7º, inciso 4º, como socialmente ineficaz. A ineficácia social, então, significa
como que eu posso falar para vocês entenderem? Quando a gente ouve falar, a lei que pega significa uma lei que todos respeitam porque ela é eficaz. E aí o legislador lança uma norma, assim, por exemplo, dizendo que o salário mínimo ele é capaz de atender todas as nossas necessidades sem ser. Então, essa norma não tem efetividade social, né? Por isso que a gente fala de eficácia social. Então, esses três tipos de eficácia são à luz do professor Paulo de Barros Carvalho. Mas a mais pega, né? A que mais pega é essa classificação aqui. Olha lá, eficácia das normas, quanto? Se ela é plena, contida e limitada. Aqui sim, tudo que concurso e prova do OAB aparecem, né? Porque essa é o que a gente usa muito. Então, quanto à eficácia plena, o que ela é? Olha lá, normas completas e autoaplicáveis, produzindo efeitos imediatos sem necessidade de regulamentação. Tratam-se de normas compreensíveis, de pronto, que não se sujeitam à redução do seu campo de atuação. O artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, dispõe que Brasília é a capital federal. Então, é uma norma constitucional de eficácia plena. É simples. Norma constitucional de eficácia plena significa não precisa o legislativo editar uma lei regulamentando essa aplicação. Só o que está na Constituição já torna eficaz a norma. Então, a gente fala que é eficácia plena. Eficácia contida. Na eficácia contida, significa ela vai surgir efeitos desde que ela nasceu, essa norma. Porém, pode ser que o legislador infraconstitucional, ele restrinja seu alcance. Olha lá, são normas que também possuem aplicabilidade imediata, sem a necessidade de regulamentação. No entanto, norma constitucional ou infraconstitucional poderá reduzir ou restringir seu campo de atuação. Um exemplo de norma de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13, que define o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, mas devem ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha o exemplo, então. Eu tenho uma norma aqui que, a princípio, ela é de eficácia contida. Por quê? Eu posso já aplicar logo de cara, desde que a lei não restrinja o alcance. Aí eles trouxeram um exemplo aqui para nós, né? Que é a tal do livre exercício de qualquer trabalho. Eu, Marisa, sou livre para exercer qualquer trabalho que eu quiser, desde que esse trabalho não seja regulamentado por lei. Se ele for regulamentado por lei, aí eu preciso ter a qualificação técnica para exercer esse trabalho. Exemplo, a própria advocacia, assessoria jurídica. Quero assessorar juridicamente as pessoas? Ah, legal. Só que para isso eu preciso da qualificação técnica. Eu preciso passar por 5 anos da faculdade, colar grau, passar no exame da OAB, e aí eu me inscrevo na OAB, pago anuidade de R$ 1.000 e poucos, e aí sim eu estou apta a ser uma advogada. Qualquer um pode ser advogado? A princípio, qualquer um, desde que passe por tudo isso. Ah, eu quero ser professor. Ótimo. Então, você vai ter que estar lá, fazer o curso superior, depois fazer habilitação técnica, formação docente, especialização, preencher os requisitos lá do Ministério da Educação para poder dar aula. Ah, eu quero ser pedreiro, eu quero ser confeiteiro, quero ser jornalista, que não precisa mais de faculdade, né, pessoal? Eu quero qualquer tipo de profissão. Sim, você pode, desde que a norma não restrinja não traga alguns requisitos para você participar. Então, essa é a norma de eficácia contida. E a norma de eficácia limitada?
A limitada piorou, né? Essas normas, elas não possuem aplicabilidade imediata, elas precisam sempre de regulamentação. Vamos ver o que a apostila escreveu. São normas que possuem aplicabilidade imediata. Então, elas dependem de regulamentação infraconstitucional para que produzam efeitos. E aí tem dois tipos de norma de aplicabilidade limitada. Qual? Eu tenho normas programáticas e normas de princípio institutivo orgânico. Norma programática, que se referem a programas sociais e políticas públicas sociais. Todos os direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal e objetivos fundamentais, erradicação da pobreza, livre iniciativa, né, previstos são considerados normas programáticas. Por exemplo, saúde, direito de todos, são programas do governo que, para serem aplicados, eu preciso de lei, né? Essas são as normas programáticas. Normas de princípios institutivos ou orgânicos. São aqueles atrelados à organização político-administrativa. Um exemplo é o que dispõe no artigo 125, que admite a criação do Tribunal de Justiça Militar por lei estadual, respeitadas as condições que ela estabelece. Aqui normas que pretendem a criação de empresa pública, autarquia, órgãos para a administração pública. Então vamos aqui, né, fazer um jeito de ficar mais fácil da gente entender essa classificação aqui, né? Vamos lá. Como que a gente faz aqui? Nós temos quanta eficácia? Isso aqui vão perguntar para a gente o resto da vida, né? 3 tipos de norma. Norma de aplicabilidade plena, contida e limitada. Isso aqui eu aprendi no cursinho. É um negócio bem tosco, pessoal, bem tosco, mas eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais o que é norma de aplicabilidade plena, contida e limitada. Deixa eu beber água aqui que eu estou ofegante. Então vamos lá. Eu lembro do meu professor contando isso, né? Não vou contar do mesmo jeito que ele, que eu estou sendo gravada, mas vamos lá. Então, pensem, e é bem tosco, bem machista mesmo, né? Pensem numa balada. Eu preciso imaginar, porque faz 1000 anos que eu não sei o que é uma balada. Então, pensem numa balada. E aí chega o solteiro. O solteiro pode fazer o que ele quiser. Ele tem aplicabilidade plena. Ele já chegou pleno. Ele pode dançar, ele pode beber, ele pode dançar com o que ele quiser, ficar com o que ele quiser, né? Ele é solteiro, então ele é pleno, aplicabilidade imediata. Maravilha. Aplicabilidade contida é o rapaz comprometido. Ele chegou na balada e a namorada não chegou. Ó que tosco, né? Totalmente contrário aos princípios. Ele chegou, a namorada não chegou. Então, até ela chegar, ele tem aplicabilidade plena. Ele dança com todo mundo, ele bebe, ele faz o que ele quiser. A hora que a namorada chega, restringe a liberdade dele. Aí ele precisa fazer o que ele quiser, dançar, beber e curtir com ela. Então, ó, contida, por quê? Porque ele precisa de alguém regulamentando a vida dele ali, que é a lei. A namorada dele vai ser a lei, regulamenta. Antes dessa lei chegar, ele pode fazer o que ele quiser. Essa aqui é a contida. Então, contida, vamos lembrar que é o noivo. A plena é o solteiro, faz o que ele quiser, não precisa de lei. A contida faz o que quiser, quando a lei chega, contém esse rapaz. E por fim, nós temos o casado, né? O casado, aí ele não pode fazer nada, né? Não, porque ele tem um vínculo ali com aquela pessoa, pô. Então, mesmo se não tiver, ele tem uma lei acompanhando ele o tempo todo, né? Tá lá na mão esquerda para ele lembrar dessa lei ali que acompanha ele. Então, ele só pode fazer se a lei estiver junto, né? Ele só pode, ele está limitado. Direito de greve, por exemplo, do servidor público.
precisa de uma lei regulamentando aqui. Direito do consumidor, estava escrito lá, norma de eficácia limitada, preciso da lei regulamentando. Então, vamos lembrar, a plena é o solteiro, contida é o noivo e a limitada é o casado. Sempre vou precisar da lei, né? Vamos pensar que a lei que vai ser o parzinho dessa norma aqui, quando ela vai ter efetividade. Primeira não precisa, a segunda tem aplicabilidade até a lei chegar, e a terceira vai precisar sempre da aplicabilidade da lei, né? E por que que isso aqui é importante? Na hora que a gente for aplicar isso no caso concreto. Se for uma norma plena, né, não preciso de regulamentação nenhuma. Se a norma for contida, aí eu preciso de regulamentação, né? Eu preciso preencher os requisitos se existir lei. Se não existir, pode aplicar. Posso ser posso trabalhar com telemarketing? Posso trabalhar com segurança? Não, segurança eu preciso de um curso lá X, que eu não sei qual é. Posso trabalhar com enfermagem? Não, preciso de um curso. Mas eu posso trabalhar de atendente de laboratório, ficar ali na recepção? Posso, porque não tem lei regulamentando. Aí, por fim, a eficácia limitada, ela fica paradinha lá na Constituição, esperando o legislativo se movimentar para criar lei. Senão, dali ela não sai, né? Tá lá, Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor veio com a Constituição em 1988, mas só criaram a Lei do Consumidor em 92. Então me ajuda com as contas aí, Márcia. 4 anos para surgir o direito do consumidor. Então era uma norma de eficácia limitada. Estava lá, a lei vai trazer o direito do consumidor. Só veio 4 anos depois. Conseguiram, pessoal, então, com esse macete, lembrar da eficácia das normas? Essa é a parte mais importante aqui da nossa matéria, né? Não é para pôr na prova solteira, casada e noiva, tá? É para pôr norma limitada, plena e contida. Legal, se não fosse isso, eu não ia lembrar disso nunca, nunca, nunca. Vamos continuar. Que exemplo que é esse aqui? Olha lá, artigo 18, parágrafos 2º, 3º e 4º da Constituição. Traz normas de eficácia limitada, é o casado, né? Ou seja, normas que não são autoaplicáveis, demandando regulamentação para a produção dos seus efeitos. Veja, os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Veio essa lei complementar regulamentando territórios? Não. A Constituição, aqui no artigo 18, ela prevê que existam territórios federais, mas como nunca veio essa lei, nós não temos territórios federais, né? As únicas unidades de federação que nós temos são os estados, 27 estados e o Distrito Federal. Nós não temos territórios. Está escrito aqui que pode ter, mas nunca veio essa lei. Depois, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se para anexarem em outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e o Congresso Nacional e do Congresso Nacional por lei complementar. Teve um tempo atrás que eles estavam querendo dividir o estado do Pará, né? Era agora os nomes, nome indígena, era divisão ali. Só que, né, pessoal, ia ficar muito caro, né? Imagina, divide o estado legislativo ali, de governador, dos dois lados, iam criar mais 2 estados, né, com governanças ali. Não conseguiram, a população imediatamente interessada não quis. Estou tentando lembrar o nome dos estados. Até um tempo atrás eu lembrava. Vai vir na minha cabeça daqui a pouquinho. Mais um exemplo aqui da limitada. Criação, incorporação e fusão e desmembramento. Aqui está escrito juntar, tirar de municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período delimitado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações do município envolvido, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Tudo aqui, né, quando aparecer que precisa de lei, na forma da lei, a gente já sabe que se trata de norma de eficácia limitada. Vai ficar lá parado esperando a movimentação do legislativo. Aí, aqui essa parte aqui, ainda bem que eu vi que eu já ia falando disso sem estar escrito, né? Síndrome da inefetividade da norma constitucional. Vamos lembrar lá do Ferdinand Lassalle, que dizia, né, da Constituição Social, que a Constituição tem que ter efetividade, senão ela é só uma folha de papel, não presta uma Constituição que não é efetiva, né? Aí tá aqui escrito, questiona-se quais são os instrumentos aptos a determinar a produção dessa norma regulamentadora, caso o legislador infraconstitucional não faça. Existem formas de obrigar a produção da norma regulamentadora para que a norma exista, para que a norma de eficácia limitada produza seus regulares efeitos. E que essas ações não são propostas contra as normas constitucionais, mas contra os poderes e órgãos omissos. A ADI por omissão e o mandato de injunção, de injunção. O que está querendo dizer aqui, né? Em rápida síntese, em resumo. Eu disse para vocês que a norma de eficácia limitada, que é o casado, ele não tem aplicação se não tiver lei, fica lá paradinho. Mas vem cá, e se alguém precisa da aplicação daquela lei e não tem lei? O que a gente faz? O que a gente faz como advogado? A gente vai lá para a Constituição e vai verificar lá, por exemplo, o exemplo clássico que nós temos está lá, direito de greve do servidor público. Não existe regulamentação para isso, né? Quais são os remédios que nós temos contra esse problema, né? Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós entramos com uma ação direto lá no STF e vamos dizer que o legislador ele está pecando por omissão. Ele deveria criar uma lei e não está criando. Então, a gente quer que crie. O que o STF faz? Ele vai lá e dá um prazo para o legislativo criar a lei. Aconteceu isso com essa lei de greve do servidor público. Vai lá e bate na porta lá do Congresso, fala, criem essa lei que está faltando aqui na Constituição. A Constituição está falando que só vai ter aplicação se tiver lei. E aí o legislativo, ó, deixa passar em branco. O que o STF faz? Vai dizer o seguinte, olha, como de fato fez, enquanto não vier essa regulamentação, pode usar a lei de greve do servidor, do trabalhador da iniciativa privada. Vocês não vão ficar sem respaldo jurídico. Para ver se o Congresso trabalha e faz a lei. Oi, meu amor. Ou também pode ser o tal do mandado de injunção, né? Está lá prevista no artigo 5º, é forma de controle difuso de constitucionalidade. Também aqui é feito, aqui não é para o STF, aqui é qualquer tribunal, eu posso dizer para o juiz que está faltando lei e que o juiz complete essa lacuna. Quando a gente fala em controle concentrado, ele está concentrado no STF. Então, é lá no STF que eu vou pedir o que eu quero. Controle difuso significa qualquer tribunal ou qualquer juiz, inclusive o STF, eu posso pedir o que eu quero. Então, eu tenho esses dois remédios aptos a sanar essa falta de lei, né? Pôr esse povo para acordar. Depois, lá, no artigo 5º, no parágrafo 1º do artigo 5º, está escrito assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
tem aplicação imediata. A referida norma não invalida a classificação quanto à aplicabilidade, elaborada por José Afonso da Silva, que é a mais importante, que são aplicabilidade plena, contida e limitada, porque ela não se refere à aplicabilidade, mas os efeitos dessas normas que definem direitos e garantias fundamentais. Ao falar em aplicação imediata, o legislador constitucional se referiu à produção de efeitos jurídicos gerados por qualquer norma incluída na Constituição, seja ela de eficácia plena, contida e limitada. Assim, respeito aos efeitos da norma que definem direitos e garantias fundamentais, produzem efeitos imediatos. O que eu preciso lembrar aqui? Se tiver uma norma lá do artigo 5º, e mesmo assim ela não tiver regulamentação por lei, elas têm aplicação imediata. Porque está escrito lá no parágrafo 1º. Foi uma garantia, né? A eficácia delas é imediata, mesmo se não vier lei para ter essa aplicação, já consegue aplicar imediatamente. Não precisa de lei. Minha gatinha está andando aqui passeando. Depois, norma exaurida ou de aplicabilidade esgotada. Essas normas já produziram efeitos e não tem mais aplicabilidade. Acabou. A gente falou disso na aula passada, né? Tá vendo como a apostila fica no vai e volta, né? Olha lá, é o que acontece no artigo 3º do ADCT, Ato das Constituições, eu erro para falar esse nome, Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, que trata da revisão constitucional. Essa norma já foi exaurida, já teve aplicabilidade e agora está lá, mas não tem mais nenhuma aplicação. Então, já não tem mais, olha lá, concedeu, e o artigo 8º da DCT, que concedeu anistia até a promulgação aos que foram atingidos pelo regime militar em decorrência de motivação estritamente política, e aos que praticaram os considerados crimes políticos e aos militares que atuaram no regime. Também é norma de aplicabilidade exaurida, já acabou. Eles deram, então, anistia ao que foi praticado, tanto quem estava do lado dos militares, quanto da Revolução, eles deram a anistia aos crimes praticados naquela época. Eu estou preocupada que vai ter uma pequena briga aqui na minha sala. Aqui eu vou deixar aqui mais uma classificação, dessa vez da professora Maria Helena Diniz, que ela vai trazer também mais uma classificação para vocês, que é normas constitucionais quanto à aplicabilidade. Aí tem aplicabilidade absoluta, cláusulas pétreas, ixi. Ixi, galera, para só um pouquinho. Psst. Não quero briga. Pronto, resolvido aqui, resolvido. Resolvido. Tudo bem aí, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Tá tudo bem? Essa aula é bem teórica. Vamos lá. Vamos para a seção 2 da apostila, resumir bem a seção 1. Vamos para a unidade 2, quer dizer, unidade 2, seção 1, agora unidade 2, seção 2. Vai falar o que é Estado, o que é federação. Vamos começar a aprender um pouquinho, né, sobre os conceitos. Toda hora eu falo aqui Estado, 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 vocês podem achar, nossa, será que ela está falando do Estado de São Paulo? Eu estou falando sobre federação. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre isso, né? Antes disso, a gente precisa falar, segundo Hans Kelsen, quais são os elementos de um Estado. Para que a gente chame algum lugar de Estado, eu preciso desses elementos aqui. Eu preciso de território, eu preciso de poder, eu preciso de população. Olha lá, população, composto pelos indivíduos que formam o Estado. Conjuntamente, eles se submetem a uma determinada ordem coercitiva relativamente centralizada. São, então, as pessoas que estão dentro de determinado estado e obedecem às suas leis, dentro de um território demarcado. Essa é a população. Território. O território, né,
é o limite do Estado. Trata-se do espaço rigorosamente determinado, delimitado, incluído o subsolo e o espaço aéreo. Poder é exercido pelo governo sobre a população que reside no território do Estado, o que distingue o elemento poder do Estado de outras relações de poder é a circunstância de ser juridicamente regulado. Assim, aquele que detém o poder possui competência para exercê-lo por meio da criação e aplicação da lei, o que confere ao Estado caráter normativo. Esse poder é o poder, então, de criação das leis. Quando a gente fala poder normativo, é o poder de criar normas escritas, leis que devem ser seguidas pela população. Esse aqui é o poder que é seguido pelas pessoas dentro de um território demarcado. Maravilha, né? Aí, no exemplo aqui, vai traçar a diferença entre população, povo e nação. População, conjunto de pessoas que vivem em determinado estado, que se submetem a uma ordem coercitiva, centralizada, constituindo um domínio pessoal de vigência na ordem jurídica. Povo, conjunto de pessoas que vivem em determinado território apenas sob concepção jurídica, ainda que possuam aspirações diferentes. E nação, pessoas que habitam em determinado território, compartilhado o segmento de patriotismo, de pertencimento em virtude da identidade sociocultural, que compartilham, passado comum e traços distintivos de outras nações. Aqui nós temos um elo jurídico e aqui a gente tem um elo hereditário, histórico, quando a gente fala de nação. Para nós o importante é população. Pode ser de qualquer nação, pode ser qualquer povo, desde que dentro dos nossos limites territoriais e obedecendo nossas leis. E o nosso país, ainda bem, né? Ele é um país miscigenado, nós temos vários povos, várias nações. Quer morar aqui? Tem que obedecer nossas leis. E aqui é a parte importante, né? Dentro do nosso estado, ele é formado assim porque ele tem soberania e autonomia. O que é soberania? Soberania significa, né, que nós, como Estado, não temos hierarquia com outros estados, né? A gente não tem subordinação a outros estados. Brasil não se subordina a outro estado. Brasil não é subordinado aos Estados Unidos, ao Canadá, eu falar continente, a Itália, a França. Nós somos soberanos. Autonomia. O que significa aqui, né? Significa o seguinte: nós, como somos um Estado federado, o que acontece aqui? Nós somos divididos em estados. Cada um desses estados que nós temos no Brasil, cada uma das unidades da federação, passa um pouquinho do seu poder para um poder central, que é a União. Então, eu, Estado de São Paulo, passo um pouco do meu poder, Rio de Janeiro, para a gente criar um ente central. E todos os estados da federação, eles vão ter autonomia. Mas quem tem soberania e representa o nosso Estado federal nas relações internacionais vai ser a União, o presidente. Então, aqui, como a gente vive num presidencialismo, a gente tem, dentro do chefe de Estado, também o chefe de governo. O nosso presidente, ao mesmo tempo que ele é chefe de Estado, ele é chefe de governo. Então, ele é o presidente ali da União, mas para o campo internacional enxerga ele como chefe de Estado. Maravilha. Se a gente tivesse num parlamentarismo, aí nós teríamos duas figuras diferentes, não seria a identidade de pessoa, né? Não seria o mesmo que toma conta da federação, toma conta
do Estado internacional, né? Temos o presidente e um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, então, que seria aquele que regularia as ações internacionais. Mas aqui no Brasil nós temos essa função concentrada no presidente da República. No Estado unitário, pessoal, e aí tem um exemplo aqui, a Itália, né? A Itália, como Estado unitário, ele concentra, então, as funções no ente central. Está escrito assim: possui um centro de poder que se estende pelo território e população, controlando as coletividades regionais e locais. A descentralização neles existente, seja administrativa, legislativa ou política, depende do poder central, seja ela que poderá, suprimi-la, ampliá-la ou restringi-la. Há estados unitários constitucionalmente descentralizados, também chamados estados regionais, quando a própria Constituição prevê essa descentralização política e legislativa das regiões, nos limites constitucionalmente previstos, como ocorre na Itália. Nesses casos, somente o poder constituinte poderá suprimir, alterar ou restringir regiões previstas na Constituição. Por fim, o Estado autonômico, em que há descentralização administrativa e legislativa, que parte não de cima para baixo, como o Estado regional, mas das províncias que elaboram seus estatutos e os enviam para o poder central aprová-lo, passando a partir de então a ser aplicado no seu território, ganhando status de comunidade autônoma, como a Espanha. Quando a gente fala em Estado unitário, esquece o poder dos estados, porque aqui quem vai mandar e desmandar é um poder central. E aqui a gente tem Estado federal, que é o que nós vivemos aqui, né? O poder se reparte, se divide no espaço territorial, gerando uma multiplicidade de organizações governamentais divididas por região. O que diferencia o Estado federal e unitário, constitucionalmente descentralizado, é: 1. Estrutura federativa pode ser posta na Constituição como sendo imutável, como ocorre na Constituição. Lembra das cláusulas pétreas que a gente viu na semana passada? Fala da indissolubilidade, acho que é indissolúvel, né? Então, indissolubilidade dos municípios, DF, a união indissolúvel. Lembre-se, os estados dentro da federação, todos eles são autônomos. Isso significa, eles criam as constituições deles, mas eles passam um pouquinho de poder para a União e a União vai controlar no âmbito internacional a todos. Lá fora a gente vai enxergar só a União. Aqui dentro nós temos vários entes políticos aqui divididos no nosso território. Os Estados-membros participam do poder central por meio do Senado, que o representa. O Senado, né, aquela casa, tem lá a Câmara, lá em Brasília, e o Senado. O Senado é a casa dos estados. Ele é formado por 3 senadores por estados, né? Ele que o Senado que vai fazer a vontade dos estados. A Câmara é a casa do povo. O Senado é a casa dos estados. A reconhecida auto-organização dos estados-membros ante a existência de um poder constituinte próprio. Na aula passada nós falamos do poder constituinte decorrente, que é o poder dos estados de criar sua própria Constituição. Estado federado, então, é o que nós vivemos. É dividido em União, Distrito Federal, estados e municípios. Inclusive, somente no Brasil, uma jabuticaba. Somente no Brasil, os municípios têm status, né, de unidades aqui de federação. Somente no Brasil, nos outros não. E aí, quais são as características?
autonomia política dos Estados-membros, eles podem, então, possuem capacidade de autoconstituição, podem adotar uma Constituição, embora sujeitas às limitações impostas pela Constituição Federal, vistos que eles não possuem soberania. Só quem tem soberania é a União, que os estados têm autonomia. Os estados podem criar a Constituição estadual, desde que não fira a Constituição Federal. Existência de uma Constituição Federal, outra característica do Estado Federal, atua como fundamento de validade das ordens jurídicas e também das normas infraconstitucionais editadas pela União. Além disso, a Constituição Federal deve ser rígida e com a forma federativa do Estado. Cláusula pétrea para prevenir que a União possa transformar a federação em Estado unitário. Aqui é mais ou menos assim. Já que nós, Estados, estamos dando uma parcela do nosso poder para a União, então vamos cuidar para que a União não pegue esse poder para ela para sempre. Deixe de ter essa contrapartida, né? Já que todos que têm poder e não encontram limites nesse poder, abusa. Então, para ter um Estado federal, lá na União, de antemão, tem que estar decidido que não vai tirar o direito dos estados ali de ser uma federação. Não vai aproveitar desse poder que eu estou te dando para ser tirano, União. Aí a União coloca na Constituição que vai ser assim para sempre. E aí a repartição das competências constitucionalmente previstas, né? Vamos lá. Instrumento concebido para favorecer a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços. O que acontece aqui, né? Consiste na atribuição pela Constituição de matérias próprias da União, dos Estados. Além disso, a Constituição deve prever fórmula de repartição de receitas para assegurar a autonomia dos Estados, habilitando-os a realizarem suas competências. Então, o que significa isso? Cada um dos entes federados, um vai ser mais forte do que o outro. Vai existir divisões de competência dentro da Constituição que vai dizer, esse aqui é responsável por isso, a União vai legislar sobre normas gerais e os estados sobre normas específicas. Não dizendo que um vai mandar mais que o outro, mas cada um dentro da sua competência legislativa. A concentração de competências em um ente central aplica na adoção de um modelo centralizador, também chamado centrípedo, né, que vai girar para dentro, em que o Estado Federal foi formado por uma agregação de outros estados pré-existentes, como no caso dos Estados Unidos. Já uma distribuição mais ampla de poderes para os estados apontam para a adoção de um modelo descentralizador, também chamado centrífugo. Aí, de dentro para fora, né? Como a criação dos estados-membros feitas por segregação de um estado unitário pré-existente, como no caso do Brasil. Outra forma de distribuição de competências entre a União e o Estado Federado é a que classifica em vertical e horizontal. Nessa não admite concorrência de competência entre os estados e entes federais. Já na vertical, a distribuição de matérias é feita da mesma forma entre a União e os Estados-membros. Aqui a apostila está falando sobre o poder centralizador, que vai agregando, ou várias comunidades que se juntam e criam um Estado. Aí nós temos aqui a história da repartição. Vamos esquematizar a repartição de competências horizontal e vertical para que você não corra o risco de confundi-las. Horizontal pode aparecer com enumeração exaustiva de competência de cada ente centrado na Constituição, competindo à União as matérias de interesse geral previstas no artigo 21, 22 da Constituição, e aos estados a matéria de interesse regional, previstas no artigo 25, e aos municípios as matérias de interesse local.
E ao distrito, as matérias concernentes ao interesse regional e local. Distribuição das matérias de competência da União, deixando todo o restante para os Estados-membros. Discriminação de competências da União, do Estado-membro, deixando o que restar para o município. Aqui na competência horizontal, né, está dizendo o seguinte: a União vai legislar sobre assunto geral para ter uma homogeneidade e cada um dos estados vai legislar abaixo da União, né, de forma suplementar, sobre as normas pertinentes ao seu local ali, né? Tem que ser diferente porque é adequada à sua região. Repartição vertical, tendo a competência para legislar sobre as mesmas matérias, a União compete a editar normas gerais, princípio determinado institutivo, e os estados aperfeiçoarem a legislação de acordo com as peculiaridades locais. Mudou foi nada, né? Aqui, característica. Participação continuando, né? Ali foi só exemplo. Participação dos Estados-membros na vontade federal, por meio do Senado, né? Que eu falei para vocês que é a vontade do povo. Inexistência do direito de secessão. Não pode se separar, né? A gente falou sobre o movimento, tinha um movimento sulista. O Sul é meu Brasil. Queriam se separar, acabou, né? Não pode, nós temos uma cláusula pétrea falando da indissolubilidade do nosso sistema federativo, não pode se separar. E o papel da Suprema Corte, o papel do nosso STF e a intervenção federal. É eminentemente a composição dos conflitos entre Estado-membro e União em face da existência do direito de secessão para a manutenção da paz e a integridade do Estado federal. Caso essa corte, cuja competência para compor os conflitos deve estar constitucionalmente prevista, não consiga dar solução satisfatória ou não sendo o conflito apenas de ordem jurídica, o Estado federal dispõe de intervenção federal com o intuito de evitar a secessão e proteger a autoridade da Constituição. O que significa isso? Que se um Estado, vamos pensar no Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da nação, ele quer se separar porque ele quer virar um país. Então vai caber intervenção federal ali naquele Estado. Primeiro vamos tentar lá a Suprema Corte, STF, tenta tirar essa autonomia. Não conseguiu? Manda a União ali tentar fazer intervenção. O que é intervenção? Tira os poderes ali do governador. Quem vai governar ali por um período restrito de tempo vai ser a União, até cessar essa comoção ali, querer separar, já que não é possível o direito de secessão na nossa Constituição. Só por revolução, e eles têm que ganhar essa revolução do resto do país, né? Depois federação já estamos indo para 3. Vamos aqui. Eu vou pedir para vocês, então, uns que agora são 8h42, né? Eu vou pedir uns 20 minutinhos para fazer um intervalo e a gente volta daqui 20 minutinhos. Pessoal, preciso ir ao banheiro, estou tomando muita água aqui. Até já, pessoal, a gente volta já em 20 minutinhos. Vou pausar aqui e a gente já volta. Aí, tiverem dúvida, a gente tira já já. Até já!